Querido povo de Deus, aqui neste santuário, os que acompanham pelos meios de comunicação, Padre Edivaldo de Foz do Iguaçu, uma alegria, Diácono João Santos, e você que me acompanha por todo o Brasil. Nós estamos no mês temático, o mês missionário, 50 anos deste mês temático, jubilar. Filhos, nós estamos diante de um desafio que a própria palavra de Deus nos propõe e que é um tema para este mês. A igreja é missão. E a começar deste ponto, devemos lembrar que a igreja nasce missionária. Ela nasce do envio de nosso Senhor. Ide por todo o mundo, evangelizai a todos, fazei discípulos meus. Esta dimensão missionária da igreja nunca já se fez muito necessária, mas hoje é muito urgente que nós não esqueçamos da propagação da pessoa de Jesus Cristo, porque nós estamos vivendo no mundo moderno, nos dias atuais, um ateísmo perigoso, que é da indiferença, e muitos que creem não professam uma fé em Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, Deus é mais definido como uma força suprema, uma energia superior. Não é disso que estamos falando. Não é disso que nós estamos professando. Não é uma força suprema. Não é uma energia superior, é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Corrijo porque somos chamados a ser corrigidos. E vamos aprofundar. Neste tempo de missão, temos uma padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus, e copadroeiro São Francisco Xavier, que percorreu o mundo pregando o Evangelho. E um questionamento que eu faço cada vez: será que nós não estamos muito acomodados, vendo os bancos esvaziarem, vendo as igrejas sendo fechadas? Será que nós não estamos acomodados nas nossas comunidades, na nossa missão? Meus irmãos, em 300 anos, os apóstolos converteram pela graça de Deus um império. Nós não falamos de Jesus. Nós não falamos do Senhor. A começar de nossas famílias. As pessoas estão debandando, as novas gerações não estão vendo, talvez por isso, em nós, um testemunho de Jesus Cristo. Eu te pergunto, e você nunca se pergunta, o que será da igreja daqui a alguns anos? Certamente o padre também se pergunta algumas vezes, e a resposta está em mim e você. O quanto somos missionários? Eu propunha há poucos dias no CPP, se aceitarem, o que tínhamos proposto em 2020, mas a pandemia não permitiu, fazermos a pastoral da visitação no centro de Curitiba, visitando de novo famílias, condomínios, visitando as lojas. Mas será que não nos falta esse ardor?
Sobre isso fala o Evangelho. E é sobre ele que eu começo. Diz o evangelista, uma palavra na boca dos apóstolos, e é Lucas: aumenta a nossa fé. Não te surpreende que os apóstolos, pensa, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, pedisse isso a Jesus? Mas se você fosse um pouquinho questionador, você ia partir do princípio que fé tem ou não se tem. É ou não é? Só que não é verdade. A fé se tem e pode aumentar. Mas quando os discípulos falam, aumenta a nossa fé, não podemos reduzir a uma só compreensão. Como se os apóstolos estivessem pedindo: Jesus, aumenta a nossa crença em Deus. Isso está embutido. Mas esse aumenta a fé, vamos partir do princípio que fé é adesão. Então, Senhor, aumenta a nossa fé para uma melhor adesão ao seu discipulado. E é isso que está faltando. Se eu perguntar aqui, quem ama a Deus? Todo mundo levante a mão. Quem gosta de rapadura também. Quem gosta de tapioca também. Quem gosta de chocolate também. Gostar de Deus não é o suficiente. Gostar de Jesusinho não basta. É amor, adesão, aderir, discipulado. É como se os apóstolos, e você tem que lembrar um pouquinho domingo passado, e os domingos, a semana, em Lucas, Jesus está caminhando para Jerusalém. Os apóstolos viram para Jesus e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé para te seguir. Eu me preocupo, meus irmãos, e não faço isso para causar alarde ou medo, mas do futuro das nossas igrejas, da continuidade da nossa fé, porque não está sendo transmitida de pais para filhos. Não há interesse social, político, que a fé continue. Então, mais do que nunca hoje, se queremos viver a dimensão do nosso batismo, você tem que dizer: aumenta a nossa fé. Repitam comigo: aumenta a nossa fé. Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Mas você entendeu o que é? Não me venha falar de uma força cósmica nojento. Não venha me falar de uma força superior. É uma pessoa. E por causa desta pessoa, os mártires morreram. E esta pessoa é Jesus Cristo. Isso é muito sério. Logo depois, Jesus conta uma parábola desconcertante. Ultimamente não está fácil. As últimas parábolas dos últimos domingos são muito desconcertantes. Mas eu já lhes dei uma chave de leitura. Que parábola não é uma crônica jornalística, não é um retrato de história. Ela tem uma moral da história. Então, não deve ser tido ao pé da letra. O que Jesus quer dizer com esta moral? Está dizendo o seguinte. Primeiro uma comparação. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa aroeira. Meus irmãos, aroeira, nós temos que imaginar, é uma árvore que dura mais ou menos 600 anos. As raízes são profundíssimas. Os outros apóstolos falam de montanha, que diria montanha, ela se arrancaria. Aqui fala-se de aroeira. Então o que diz o Senhor? Que na verdade, basta ter uma fé pequena,
mas fazer, aderir, que o Senhor completa. O êxito da missão não está na nossa ação, mas na graça de Deus em nós. Repito, o êxito de tudo, até na nossa vida pessoal, não está em nossas ações, mas a graça de Deus em nós. Agora vamos à parábola. A parábola parece, no mínimo, uma ingratidão. Os trabalhadores se esforçaram o dia todo, trabalharam com sol a pico, passaram fome, calor, e quando chega a noite, ainda tem que servir o dono. Esse não é Deus. Então não vamos tomar ao pé da letra. O que é que quer se dizer com essa parábola? Que o reino de Deus, o evangelho, a boa nova, se prega, se busca, se constrói com a fé e com o servir. Este servo inútil da parábola é para nos colocar todos num serviço de gratuidade. Faço não porque quero receber algo de Jesus, faço porque amo. Há uma diferença muito grande, até no casamento, até no sacerdócio, e isso também na igreja. Quando uma pessoa ama outra, ama de verdade, ela faz sem pedir nada. Uma mãe faz isso pelo filho, faz ou não faz? Pensa assim, quantas mulheres lavam, passam, cozinham, arrumam casa por amor? Quantos pais não trabalham de sol a sol para levar os mantimentos para casa por amor? Você não cobra o amor. Também, se nós tivermos uma adesão a Jesus Cristo, nós o servimos sem cobrar. E quando eu falo cobrança, é barganha, é meritório, sem entrar na teologia meritória. Mas nós fazemos pelo simples fato de fazer o bem. Eu me sinto bem em servir a Deus, me faz bem fazer a caridade. Faço porque amo, porque quero de alguma forma aliviar o fardo do outro. De alguma forma quero ser um Simão Cirineu na vida do outro. Então a missão da igreja, a minha missão, a tua missão, se faz na fé e no serviço. Isso está faltando, meus irmãos. Pelo amor de Deus, pais, eu peço encarecidamente, sejam transmissores da fé, é também ser missionário. Pelo amor de Deus, povo, volte para suas comunidades, volte a atuar nas pastorais. Vamos retomar essa caminhada que a Covid paralisou. A primeira leitura é de um profeta bocudo, profeta bocudo, que viveu um momento, Abacuque, onde as pessoas estavam sofrendo, porque diante de um governador chamado Joaquim, 700 anos de Cristo, e Abacuque chega diante de Deus e diz assim: escuta aqui, Deus, desse jeito, o senhor não vê o sofrimento do povo? O povo não aguenta mais. E Deus disse: um pouco mais de tempo, agora nada vai mudar, mas um pouco mais de tempo, o justo florescerá. E termina com uma frase lapidar, é o tempo que me permite esta missa: o justo viverá pela fé. Aumenta a nossa fé. O que nos faz viver na esperança? A fé. O que nos faz não cair no desespero? A fé.
O que nos faz lutar pelos nossos irmãos, lutar pelas condições melhores? A fé. Mas a segunda leitura nos faz refletir algo importantíssimo. Que tipo de missionários somos nós? Que tipo de padre sou eu? Estou falando de mim, tá, padre? Mas cada um tem que se perguntar: que tipo de locutora é você? Que tipo de ministro é você? Que tipo de pai é você, missionário? Se o Senhor está dizendo com todas as letras: reaviva em você a chama do dom de Deus. Gente, por aqui eu pregaria um retiro. Escolhi outro. Até essa foi uma sugestão para o retiro do ano que vem, que vai ser em fevereiro. Já fizeram inscrição? Está demorando. Ô, meu filho, já estão cochilando, já estão perdendo tempo. Está marcado, é fevereiro. Mas diz o texto: reaviva dentro de você a chama do amor de Deus. Paulo está escrevendo para o bispo Timóteo. Está dizendo para nós: não adianta ali ficar com esse foguinho de palha. Não adianta nada ficar aí com essa brasinha, labareda, fogo do Espírito, coração ardente. É sério, meus irmãos. Nós não somos uma geração de perdedores. Nós não somos uma geração a viver de forma derrotista. Olha o que diz o apóstolo: reaviva. Sabe o que é reavivar, né? Se está lá aquele foguinho, mas apagando, o que você faz? Você põe lenha, você sopra para queimar de novo. Ora, sopra. O que você lembra? O sopro do Espírito. Tem gente que tem um foguinho, meu filho, só tem fogo para outras coisas, né? Tem uns fogo danado, mas no coração em amor a Deus e ao próximo, isso está uma brasa quase apagada. Vira para o lado e diga: reaviva a chama do dom de Deus em você. Reaviva a chama do dom de Deus em você. De novo: reaviva a chama do dom de Deus em você. Sabe por quê, meu filho? E agora vem uma lambada na nossa cara. Você acha que foi tudo? Deus não te deu um espírito de timidez. Caramba! Eu tenho vergonha de falar de Jesus. Eu tenho vergonha de ler a Bíblia. Eu tenho preguiça de ir na missa. Eu não sei, a minha família, a minha sogra, o meu sogro, a minha nora não quer batizar as crianças. Deus não te deu um espírito de timidez. Ora, aonde está a tua autoridade e tua fé? A fé, diz o Senhor, é capaz de fazer uma aroeira ser arrancada. Agora você não é capaz de mudar uma situação da tua família? Que fé é essa, meu filho? Que igreja é essa? Continuo e já vou terminando, que já estão dando o sinal do horário. Deus te deu o espírito de fortaleza. Enche o pulmão assim, ó. Eu tenho o espírito de fortaleza. Eu tenho o espírito de fortaleza. Diga de novo. Eu tenho o espírito de fortaleza. É isso aí. Então nada de choramingar, nada de ficar abatido com qualquer coisa, nada de ficar sem ânimo. Espírito de fortaleza, espírito de amor. Deus me deu um espírito de sobriedade. E aqui não é só bebida não.
Quando se bebe, você perde a sobriedade. Mas aqui é a sobriedade da vigilância, sobriedade dos sinais, sobriedade para ver os acontecimentos. Então nós temos o espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade. E tem mais. E termino. Não te envergonhes de dar testemunho de Cristo. Amém.